Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Conselho de Ética da Câmara acaba de arquivar um processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo foi acusado de defender o AI-5. Ele estava dando uma entrevista para a jornalista Leda Nagli, uma defensora de primeira ordem do bolsonarismo, e naquela entrevista ele acaba então falando que a solução para o Brasil seria a instauração de um novo AI-5. A ditadura militar, ela acabou governando o país por intermédio dos atos institucionais. Ao todo foram 17 atos institucionais. Muitos bolsonaristas acabam dizendo que o Bolsonaro precisa fazer o AI-6, mas na verdade o AI-6 já foi feito pela ditadura militar. Eles chegaram até o AI-17. É importante a gente lembrar que, em 64, parte da sociedade brasileira fez um clamor aos militares para que fizesse uma intervenção militar. A intenção, na ocasião, era que eles pudessem destituir o presidente em exercício, que então era o vice-presidente, e acabou entrando no lugar de Jânio Quadros, que acabou abdicando do poder. Ele havia renunciado, e aí, num temor de um possível golpe comunista no Brasil, foi pedido então essa intervenção militar para que eles pudessem então fazer um processo de transição para um novo presidente. Até então nós tínhamos eleições presidenciais diretas no Brasil, nós elegíamos de forma distinta o presidente e o vice-presidente. João Goulart, que era o presidente em exercício, tinha até inclusive sido eleito com mais votos do que o próprio Jânio Quadros. Só que depois dessa intervenção militar, os militares então deram o chamado golpe, o golpe da ditadura militar, que fez com que eles ficassem 21 anos no poder. Dentre inúmeras ações, e especialmente os atos institucionais, o mais duro, considerado mais duro, foi o AI-5, que simplesmente destituiu todos os representantes eleitos pelo povo, fechou o Congresso, e o Brasil, praticamente, muitas casas e assembleias legislativas, e o Brasil ficou 100% na mão daquele grupo específico de generais, de militares. Além disso, foi decretado estado de sítio, veio então a versão mais dura das censuras, da repressão, e qualquer pessoa que discordasse daquilo, qualquer pessoa que fosse se opor àquilo, ou era morto, ou era preso, ou era expulso do país. Foi uma ditadura muito pesada que nós tivemos no país. Eu gostaria de indicar a você um vídeo aqui do canal, vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui no final desse vídeo também a janelinha para você clicar e ver esse vídeo. É um vídeo que eu gravei recentemente em decorrência dessa lembrança terrível que nós tivemos no final de março em decorrência do golpe militar. Nós perdemos mais uma grande oportunidade de responder a estes proto-ditadores brasileiros da maneira correta. Bolsonaro, o Jair, o pai de Eduardo Bolsonaro, teve inúmeras oportunidades para ser caçado. Ele já quebrou o decoro inúmeras vezes, atacou outras parlamentares, defendeu não só um fruto da ditadura, mas um torturador, e não há crime mais horrível, mais deplorável por parte de um governante do que a tortura. E no caso, nós estamos falando do Ustra, que inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro acabam usando uma camiseta dizendo "Viva Ustra", defendendo indiretamente a tortura, defendendo indiretamente a ditadura. E é importante que a gente fique atento, porque perdemos essa oportunidade e criamos um monstro. Hoje a gente vê um presidente da República que foge ao controle de todos. A gente percebe que todas as vezes, por exemplo, que a própria Polícia Federal, no exercício do seu dever, acaba chegando perto em uma ou outra, né? Na verdade são muitas investigações, mas quando chega perto de alguma investigação em alguns dos seus filhos, ele troca ministro, ele troca os responsáveis pela Polícia Federal. Isso acabou de acontecer agora há poucos dias, quando então mais uma investigação da Polícia Federal chegou até um dos seus filhos. Já temos um novo líder da Polícia Federal, um novo nome à frente da direção da Polícia Federal.
ele comanda o seu governo de uma forma completamente imbecilizada. É um monstro que cria mortes, que aumenta o número de vítimas do Covid. Só para você ter uma ideia do que aconteceu agora há pouco, nós tivemos na gestão do Pazuello a desautorização da compra de insumos para sedativos no Covid, e o governador de Minas Gerais acaba de dizer que nós temos mais um dia apenas para a utilização dos sedativos que estão disponíveis para os pacientes de Covid. Qual que é o resultado disso? Aqueles que vão ser entubados vão precisar ser amarrados às camas para poder suportar a dor de ser entubado sem um sedativo. Essa é a realidade. Se a gente simplesmente olhar para isso como se fosse uma coisa normal e simplesmente defender e ficar num discurso de esquerda e direita e não perceber que eles não têm nenhum apreço à vida humana, aos direitos humanos, aquilo que nós minimamente temos que ter como garantia para uma vida digna, a gente realmente perdeu totalmente o sentido. Perdemos a oportunidade de caçar alguém que defende um ato completamente autoritário, digno de criminosos da democracia. Eduardo Bolsonaro já disse que era fácil dar um golpe no STF, romper com um dos principais pontos da nossa democracia. Nós temos na formação da democracia os chamados três poderes, o ataque, né? A afronta ao STF é uma afronta a um desses três poderes, que é o poder judiciário, e ele disse, olha, basta um cabo e um soldado, não precisa nem de um jipe para você dar um golpe, para você realmente destituir o STF. As falas do Eduardo Bolsonaro são totalmente contra a democracia, e mesmo assim a gente permite que alguém que utiliza tudo aquilo que são os benefícios da democracia, que é poder ser um deputado, ter todas as benesses de um deputado, a gente permite que ele utilize as ferramentas mais valiosas da democracia para romper com a democracia. Se você não se choca com isso, se você não acha que isso realmente é algo grave, você não está entendendo o que acontece com um país como o Brasil, que ainda tem uma democracia aparentemente muito frágil, porque nós permitimos que pessoas como essa possam exercer poder, influência e autoridade em cima de algo ao qual eles querem o tempo todo destruir, dizimar. Lamentavelmente, perdemos a oportunidade de caçar Eduardo Bolsonaro, que não deveria nunca, até por merecimento, não deveria nunca ser um deputado, quanto mais um dos deputados mais votados da história do país. Você pode colocar aqui o seu comentário, dizer o que você acha a respeito de tudo isso. Você também pode se inscrever no canal para dar uma força, para ajudar o nosso trabalho, ativar o sininho e ser membro do canal. Eu deixo uma última frase aqui para você, que é atribuída a Thomas Jefferson, que diz a respeito do resumo de tudo aquilo que nós estamos falando nesse vídeo. O preço da liberdade é eterna vigilância.